Agora vai entrar. Olá! Desculpa, fecha a porta, Fê. Desculpa a demora. Peguei um trânsito, saí do instituto correndo para vir falar com vocês e realmente me perdoem, estamos um pouquinho atrasados, mas vamos lá. O objetivo dessa live é para que a gente possa conversar. Vocês sabem que nós lançamos o primeiro curso online na abordagem integrativa, né? Foi uma grande alegria para mim, era algo que vinha já sendo pedido por muitas pessoas, né, de várias partes do país, para que muitas vezes ficava difícil o acesso aqui em São Paulo para poder participar dos meus cursos. Então, uma oportunidade agora única para que você possa assistir da sua casa os conteúdos da abordagem integrativa, né? Esse curso ele é essencial. Por que que é essencial? Porque ele apresenta os fundamentos da abordagem. Ele é um curso que, na verdade, eu espero que seja um divisor de águas na sua vida, como foi para mim, quando eu comecei a compreender os fundamentos da abordagem integrativa, né? Pense que a gente está construindo uma casa, né? E toda casa, quando ela é construída, né, todo mundo fala, precisa de uma base sólida, né? E a abordagem integrativa, ela necessita... Por que é necessário primeiro a gente começar com o fundamento? Porque o fundamento é aquele que vai dar, que eu espero, né, que dê um clique em você para que você possa ampliar o seu olhar. Enquanto você, fonoaudiólogo, ficar com o olhar muito restrito para a boca e para as questões orofaciais, vai ser muito mais complicado você poder ajudar essas crianças, né? Você, pediatra, que fica ainda preso, né, no ganho pondero-estatural, né, e usa isso como um balizador se a criança está bem ou não, você precisa assistir esse curso, porque ele vai te proporcionar uma série de ferramentas para que você possa saber referir, encaminhar e até identificar uma possível dificuldade alimentar no seu paciente, né? Os terapeutas ocupacionais precisam fazer esse curso porque eles vão compreender como, né, de que maneira os aspectos da integração sensorial pode impactar na criança com dificuldade alimentar e de que maneira isso vai acontecer, né? Então, tudo isso é fundamental. Os nutricionistas, essencial. Por que é importante? Porque os nutricionistas vão poder perceber de que maneira, né, de que forma eles vão poder ajudar a partir da compreensão do porquê uma criança não come, quais são os desafios, quais são as alterações na habilidade motor-oral de uma criança que impactam no aspecto nutricional. Quais são os ajustes que o nutricionista pode fazer para ajudar essa criança? Então, ele é essencial, né, para que a gente possa, a partir desse, né, criar estrutura e condições para compreender os outros, né? As dúvidas estão me perguntando aqui, né? Se vão ter um momento para dúvida. Sim, vai ser criado. Quem comprar o curso vai ter a chance de fazer parte de um grupo no Facebook, apenas para quem um grupo fechado de alunos, nos quais nós vamos marcar dia e hora para podermos discutir as dúvidas que vocês tiverem com relação ao curso e também as dúvidas que forem surgindo dos pacientes de vocês, né? Porque eu acredito que o curso, como ele traz uma visão ampliada, ele vai te fazer pensar e vai te fazer refletir, né? E o meu desejo é que eu montei esse curso de verdade para que ele seja um diferencial para você, né? Para que você amplie o seu olhar e possa começar até a identificar crianças que você antes não identificava como uma possível dificuldade alimentar, né? E muitas vezes passam. Eu também não sabia o que fazer com essas crianças, eu nem percebia a dificuldade, né? E foi através de muito custo, de muita luta, que eu fui compreendendo montar as peças desse quebra-cabeça. E são essas peças desse quebra-cabeça que eu estou dando para você, né? Que eu espero, né, que você consiga juntar com esse curso. Então, ele ainda não aborda os aspectos da terapia, porque sem você compreender esses fundamentos, fica impossível você conseguir pensar num processo terapêutico, né? Precisa ter um raciocínio clínico para que você chegue lá. Chegaram algumas dúvidas e eu vou tentar esclarecer, e caso vocês tenham outras, nós vamos esclarecendo também, né? Perguntaram, sou mãe de uma criança com dificuldade alimentar, posso participar? Sim, pode participar, porque com esse curso a mãe vai conseguir compreender os conceitos fundamentais, vai poder identificar se o filho tem ou não uma dificuldade alimentar e vai saber qual profissional ele tem que procurar. Vai fazer sentido para ela,
né? E ela vai saber, olha, eu acho que realmente meu filho precisa de um fonoaudiólogo, precisa de um terapeuta ocupacional. Ela vai chegar com mais bagagem, com mais clareza na busca dos profissionais. E também refletir ela vai poder acabar fazendo pequenas modificações a partir do momento que ela compreender o porquê da dificuldade alimentar dos filhos. Né? Muitas vezes que a gente insiste para a criança comer determinadas preparações, com o curso ela vai perceber, ela vai poder compreender, né, que talvez esse não seja o melhor caminho. Né? Então, assim, como mãe, se eu fizer o curso eu vou poder ajudar meu filho, você vai poder ajudar muitas vezes mudando algumas posturas que você já tem, à medida que você vai compreender, né, o porquê do seu filho não comer e os aspectos que possam estar impactando nesse aprendizado alimentar, e vai saber também ajudá-lo no sentido de que você identificar algumas dificuldades, você vai poder referir para algum profissional, né? Não vai ficar andando num labirinto da angústia que a gente coloca, né? Perguntaram se esse curso é igual ao curso presencial oferecido pelo Instituto de Desenvolvimento Infantil nos anos anteriores. Esse curso aborda todos os aspectos que nós abordamos no curso presencial. Tá? Apenas nesse curso ele não inclui a parte apresentada pelos nutricionistas e pelo terapeuta ocupacional e pelo psicólogo. Né? Eu abordo essas questões de uma forma ampliada, então tem os aspectos psicológicos, emocionais, a parte nutricional, né? Mas é a base. Depois a gente vai partir para uma coisa mais específica, como o primeiro presencial que nós temos, que ele é multidisciplinar e que ele aborda todos os aspectos que também são os fundamentos. Depois a gente vai aprofundando mais para frente, né? Em qual formato o curso vai ser entregue? O curso é 100% online, então você não vai precisar sair de casa, tá? Ele vai ser, você depois que adquirir o curso, ele é pela plataforma do Hotmart, tá? Então você vai recebendo, né? Quando você vai receber o conteúdo, né? As primeiras 5 aulas já estão disponíveis, então assim que você comprar, você já pode ter acesso às 5 primeiras aulas, né? Todos os módulos já estão disponíveis, não, as 5 primeiras aulas, né? Por quanto tempo terei acesso às aulas do curso? Por 1 ano. Tá? Durante 1 ano você vai poder assistir, rever novamente, tirar suas dúvidas, né? Posso compartilhar um acesso com um colega? Não, o acesso às aulas é individual, até porque você vai participar do grupo do Facebook para tirar as dúvidas, e esse acesso é individual, né? As aulas são gravadas ou serão ao vivo? As aulas foram todas já gravadas, muito pensadas, repensadas, editadas, para que pudesse passar para vocês com maior clareza, com maior tranquilidade os conteúdos. Né? Quando acontecerão as lives para tirar as dúvidas? As lives serão agendadas previamente e começarão em novembro, no começo de novembro, para que vocês tenham tempo também de assistir às aulas e depois para que a gente possa comentar, né? Como você pode tirar as dúvidas? Você pode mandar um e-mail para educação@institutoinfantil.com.br ou aguardar as lives para que a gente possa discutir, né? O curso emite certificado? Qual a carga horária? Muitas pessoas se preocupam com o certificado e com a carga horária. Vejam, o curso ele emite certificado, ele tem uma carga horária de 5 horas, mas o grande diferencial deste curso também é o bônus que você vai receber. Né? Então, vocês sabem que nós fizemos o Encontro Internacional do Instituto de Desenvolvimento Infantil esse ano, no qual nós trouxemos a doutora Suzanne Evans Morris, que é referência mundial no tratamento, foi minha mentora, né? Tem o Dr. Ricardo Toma, que é uma grande referência em gastropediatria. Nós temos o Gabriel Benevides, que também é um grande gastropediatra, assistente do Dr. Ricardo Toma, né? Toda a equipe do Instituto de Desenvolvimento Infantil. E esse evento foi todo feito a partir de discussão de casos clínicos. Então, o ideal é que primeiro você assista o curso e depois você veja o módulo, porque no módulo já tem discussão de caso. Todo o encontro internacional ele foi baseado em casos clínicos. Então, ali você vai conseguir observar toda a abordagem, todos os fundamentos na prática.
Então, primeiro é importante fazer o curso, você entender, né, as correlações, as peças do quebra-cabeça, para que depois você possa assistir ao encontro, que tem um número de horas enorme, foram 2 dias, né, tá toda, a parte da doutora Suzane está toda com legenda, né, então você vai poder acompanhar, ver, rever, tem os casos dos pacientes que nós atendemos no Instituto, a discussão em grupo, né, toda a parte gastrointestinal, doença do refluxo gastroesofágico, esofagite eosinofílica. Então, tudo isso você vai ganhar de bônus depois que você completar o curso. É muito importante que primeiro seja feita a base, os fundamentos, para que depois vocês tenham acesso ao bônus. Né? Se você não gostar dessas primeiras 5 aulas, você tem 7 dias para devolver, caso não atenda às suas necessidades, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Né? Esse curso ele é vendido para qualquer parte do mundo, então você pode assistir, já teve gente que comprou de outras partes do mundo. O pagamento do boleto é feito apenas à vista, perguntaram, né? O parcelamento é feito no cartão de crédito em 3 vezes, sem juros, e até em 10 vezes com pequenos juros, tá? O curso vai tratar de terapia. As palestras da doutora Suzane, o encontro de desenvolvimento infantil que nós tivemos, né, o primeiro encontro internacional, ele aborda as terapias, ele vai falar o processo de terapia. Tá? O curso em si online, ele não vai abordar terapia, porque eu primeiro preciso que você compreenda as interconexões do universo da criança com dificuldade alimentar antes de pensar em terapia. Vocês vão compreender que a terapia para crianças com dificuldade alimentar na abordagem em terapia é raciocínio. Você precisa conseguir olhar a criança como um todo e conectar as partes. Então, para isso, essa base é fundamental. Lembra-se que quando eu comecei, estava difícil, a vida de fonoaudiólogo muitas vezes não é fácil, poucos pacientes no consultório, apesar de já ter praticamente 20 anos de formado, já ter mestrado, doutorado, e estudar abordagem integrativa mudou a minha vida. Hoje eu tenho uma equipe de mais de 10 profissionais, nós já atendemos mais de 600 crianças, e é essa transformação que aconteceu na minha vida profissional e pessoal que eu desejo para você. Então, que esse curso possa ser um divisor de águas no sentido de abrir a sua mente e te motivar a continuar estudando e se especializando na abordagem integrativa, né? E ajudando essas crianças que não param de chegar de todos os locais. Como eu sempre falo, a nossa principal dificuldade hoje é para quem referir crianças com dificuldades alimentares de todo mundo. Hoje mesmo nós atendemos uma criança de outro estado, do Espírito Santo, e não tínhamos para quem referir. Né? Então, diariamente nós precisamos de profissionais com essa visão, capacitados, né? E o primeiro passo para essa capacitação é esse curso. Né? As aulas são 100% online, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Eu abordo, são vários capítulos, está bem bonito, né? Eu vou fazer toda uma parte de introdução, explicar o que é abordagem integrativa, explicar por que nós não fazemos o modelo multidisciplinar, qual é a diferença entre uma abordagem multidisciplinar e transdisciplinar e abordagem integrativa, né? Vamos falar a complexidade da alimentação. Veja, você para atender uma criança com dificuldade alimentar hoje, você precisa ter conteúdo para conversar com essas famílias. Eles vão te trazer muitas dúvidas com relação a isso. Mas comer não é um instinto? Né? Não é só deixar com fome que ele vai comer, você precisa compreender como uma criança aprende a comer. Quais são os pré-requisitos? Será que eu vou... Hoje mesmo atendi uma criança que não tinha sustentação de pescoço e a fono estava tentando dar alimento para ela. Então, como uma criança sem sustentação de pescoço vai ser alimentada? Ela não abria a boca, claro, não tem sustentação, não abre a boca. Então, esses pré-requisitos são todos abordados muito bem no curso. Então, o que eu preciso estar atenta quando chega uma criança com dificuldade alimentar? Né? Um checklist, né? Quais são os mitos que vocês vão ter que trabalhar com as famílias? Os mitos com relação à alimentação infantil. Né? Os avós vão trazer muito essa dúvida para vocês, né? Aqui está perguntando, será abordado prematuridade e frequência relacionada com os alimentar? Sim, é falado sobre o prematuridade, que é um fatores de risco, né, para a dificuldade alimentar. Sim, os cuidados que têm que ser tomados no caso da criança prematura, né, que é da classificação e prevalência muito comum nos prematuros, os mitos, todo o aprendizado alimentar, os aspectos orgânicos que impactam e como impactam, porque lá no bônus, quando você for olhar, vão ter casos de crianças com doença do refluxo gastroesofágico, com esofagite, atendidos por nossa equipe, pelo Dr. Ricardo e Dr. Gabriel. Então você vai precisar compreender quais são esses registros que ficam na mente da criança.
quando ela de bebezinho tem uma doença do refluxo, tem um desconforto gastrointestinal? Será que isso vai impactar lá na frente no aprendizado alimentar? Então esse momento é de aprender essas coisas, é de abrir a cabeça, né, para poder fazer essas conexões. Vamos falar sobre o impacto, né, desse desconforto gastrointestinal na alimentação. Vamos falar também sobre todas as habilidades motoras orais necessárias. Então, você, nutricionista, vai ficar atento a quais são as habilidades que uma criança precisa ter para aprender a mastigar. Será que essa mãe está trazendo uma dúvida para mim hoje que essa criança não come proteína? Será que é uma dificuldade para mastigar ou é uma preferência por um sabor ou outro? Né? Será que é uma seletividade? De repente, fazer perguntas para a mãe pode ajudá-la no diagnóstico, né? Para quem referir, não. Né? Será que ela tem uma mordida cruzada? Você vai saber perguntar. Né? Acho que o mais importante é a gente ensinar o aluno a fazer perguntas. E esse é meu objetivo nesse curso. Né? Você vai entender todo o desenvolvimento oral, né? A introdução de alimentos para os bebês, como isso pode ser feito para a criança que tem dificuldade também. Né? Vou descer aqui que é tanta coisa que eu já nem lembro tudo. Vamos falar sobre a postura e estabilidade corporal, por que é importante posicionar a criança para ser alimentada, como vamos posicionar e caso a criança tenha uma dificuldade motora, qual é o melhor caminho, o que isso impacta na abertura de boca. Né? Para os sólidos fundíveis, para a mastigação, quais são os pré-requisitos que a criança precisa ter para mastigar? Porque quando chegar no seu consultório com a queixa de não mastigar, o que você tem que olhar como pré-requisito? Adianta fazer só exercício? Pode ser uma dificuldade sensorial guiomotor. Então, o que você tem que estar atento? Tudo isso você vai ver nessa aula que vai falar sobre isso, sobre as janelas de oportunidades, né, que muitos bebês perdem por dificuldade. O que acontece quando passa essa janela? Né, para mastigação, o que eu vou fazer com essa criança? Então você, nutricionista ou mesmo pediatra, que recebe uma criança de 10, 11 meses que ainda não mastiga, né, passou a janela, não passou, qual tipo de orientação que você tem que dar para essa mãe? Né? Os pré-requisitos para aprender a mastigar, adianta pôr a criança na escola para aprender a mastigar? Adianta ver os amiguinhos? Né? Deixa a criança sem mamadeira que ela vai mastigar? Isso funciona? Nesse curso você vai aprender. Né? Vamos falar sobre os conceitos básicos de integração sensorial, mas muito voltado para a criança com dificuldade alimentar. O que é uma hiporresposta, o que é uma hiperresposta, o que isso impacta nesse aprendizado, né? Por que às vezes o uso de distrativo é tão comum, por que com distrativo ele come, sem distrativo não. Né? Nós vamos abordar muito isso, o efeito da percepção sensorial na alimentação da criança. Então, como o nutricionista pode ajudar, deixando esse cardápio mais com maior sabor, mais temperatura, porque é uma criança que tem uma hipossensibilidade. Como esse nutricionista pode me ajudar, deixando o sabor mais suave, porque ele tem uma hiperresposta. Né? Então, tudo isso a gente vai conseguir identificar, né? As emoções, o impacto que isso tem, você psicólogo vai abrir o seu olhar e vai compreender, né? Será que esse comportamento é só um comportamento ou é a ponta de um iceberg? Será que esse comportamento tem por trás uma questão sensorial que dificulta a autorregulação, que dificulta a compreensão, o comportamento dele à mesa em outras situações, como de barulho, né? De estímulos aversivos, né? Vamos falar sobre o cuidador. Você, mãe, você vai compreender como os seus pensamentos, como as suas crenças impactam. E aí sim vai fazer sentido quando eu for falar para você, terapeuta, que a terapia envolve a mãe. Por que envolve a mãe? Porque você vai entender o papel dela nessa alimentação. Entendam como vai fazendo sentido? É um tapete que nós vamos construindo. Né? Não tem uma linha assim, a gente vai construindo o conhecimento para que aí possa depois você pensar na terapia. Aí você, psicólogo, nós vamos falar sobre o temperamento da criança, se isso pode impactar na relação do aprendizado alimentar. Né? Qual o temperamento? Por que essas crianças têm um comportamento tão inflexível? De que maneira isso impacta? Né? Vamos falar sobre os princípios da abordagem integrativa e vamos falar sobre alguns aspectos da avaliação e da terapia, numa visão mais global. Então, nós acreditamos que esse curso vai atender a sua necessidade, porque ele vai trazer primeiro, para você ampliar o olhar, começar a entender quem é essa criança, de quem estamos falando. Nessa sexta eu participei do Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, e eu comecei dizendo de quem é a criança com distúrbio alimentar, né? Então foi importante pontuar, porque às vezes as pessoas falam de crianças e tratam crianças que não são as que nós temos. Nós temos crianças graves, crianças que se você não der o alimento, ela passa o dia inteiro sem comer.
crianças que são alimentadas por outra via de alimentação, crianças que têm um cardápio com 1, 2, 3 alimentos. Então você vai compreender o universo dessa criança, quais são os fatores, vai aprender a não julgar e compreender, vai saber a importância de ajudar essa família, o impacto que uma criança não come, que uma criança não comer tem, que traz para essa mãe, para essa família, e vai entender depois, mais para frente, como nós atuamos com a abordagem integrativa, né? Não se esqueçam que o bônus é o maior presente, né? Muitas pessoas não tiveram a chance de participar do Encontro Internacional do Instituto, então vão ser vários casos, que todos são casos discutidos, casos de esofagite eosinofílica, de doença do refluxo, casos de crianças com inflexibilidade. Suzane traz toda a abordagem, né, explica, né, a diferença do método integrativo. Então, assim, a criança com sonda, né, os protocolos que nós usamos para crianças com gastrostomia. Então, tem uma palestra maravilhosa do André Luiz Ramos, que é um físico quântico, né, que estuda a união entre a ciência e a espiritualidade. Então, ele vai falar de estudos, vai trazer a importância do pensamento na ação, né, terapêutica com a criança. Então, é um curso muito, muito, um bônus, assim, que é um presente, na verdade, para você. Eu vou subir aqui, ver se ainda ficou mais, se tem alguma dúvida que eu possa esclarecer. Obrigada, Flávia, por seus comentários tão queridos, saudade de você. Será abordada prematuridade e traqueostomia realizada a recusa? Não especificamente traqueostomia, tá? Não vai ser específico com relação a isso, mas vai ser colocado a importância da respiração e de todo o impacto que isso tem para a dificuldade, tá? Alimentar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. Deixa eu ver. Meu prato colorido. Não. Eu acho que não tem mais. Aqui, tem aqui, ó. Vamos ver. Patrícia, boa noite. Muito interessante. Aqui. Muitas pessoas estão falando isso, né? Mas achei pouco tempo de carga horária. Pessoal, de verdade, não se preocupem com isso. O curso está montado de uma maneira que ele aborda todos os aspectos, os fundamentos da abordagem integrativa. Abram a cabeça, né? Não fixem coisas em um ponto. Esse horário, a carga horária, ela é suficiente para que sejam abordados esses 27 assuntos. Ele não são 25 aulas. Tenho certeza, ele não é um curso superficial. Ele é um curso que ele vai te trazer os fundamentos, né? E você vai ter todas as lives para tirar dúvidas comigo, né? Nós vamos conversar, você vai poder mandar as suas dúvidas, os casos que você esteja atendendo, né? Então você está pensando só na parte, né, operacional, mas vai ter todo o momento das lives que nós vamos conversar. Então não se fixe nisso, na carga horária. Às vezes um curso de 20, 30 horas não vai ser suficiente. E é um curso que eu quero que você assista do começo ao fim, que você volte, faça anotações. Então essa não é uma, assim, não se preocupe com isso. O curso ele aborda realmente todas as questões e ele está muito bem montado, como tudo que eu procuro fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Se vai fazer lives para tirar a dúvida? Sim, vamos fazer lives para tirar as dúvidas. Aqui. Gostaria de saber se o curso proporciona auxílio para as terapias. Olha, Cíntia, o que eu acredito é que a partir do momento em que você compreender as conexões da criança com dificuldade alimentar, ele vai te ajudar na terapia no sentido de você ampliar o seu olhar, de você saber identificar as causas, saber quando é um problema e quando não é, saber referir, a abordagem com a criança que você vai ter, eu espero que seja totalmente diferente depois que você vai fazer o curso. Né? O olhar que você vai ter para essa mãe desse paciente vai ser diferente a partir do momento em que você o curso. Ele não traz receita de bolo, até porque a abordagem integrativa não tem receita de bolo. Né? Se você olhar mesmo no tratado da Suzane Morris, não tem receita de bolo. Olha lá a avaliação dela, ela fala que é pela intuição. É um processo intuitivo, não tem pergunta e resposta, tem um guia, mas você vai a partir do que você vai percebendo, a partir do conteúdo que você tem. Você tem que entender para poder perguntar. Se você não sabe como funciona, se você não sabe as
conexões, se você não sabe a crença da mãe, o que impacta, se você não entende que as emoções da mãe impactam, que a questão sensorial, o gastrointestinal que ele teve no passado, então tudo isso muda o seu olhar, como mudou o meu, que eu também era focada numa coisa muito específica. Então eu acho que nesse sentido vai ajudar sim você olhar e começar a repensar, né? Vai pegar, eu espero que você pegue caso por caso que você tenha de dificuldade alimentar e a partir do curso volta lá e checa. É isso que eu vou conversar muito com vocês, né? E a partir disso vocês vão conseguir tirar as dúvidas. Mais alguma pergunta? Nossa, eu falo demais, gente. Fonoaudiólogo adora falar, né? Bom, eu permaneço à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar, por favor, por e-mail para educação@institutoinfantil.com.br. O meu desejo é que esse curso seja um divisor de águas na vida de vocês, como foi para mim, né? Quando eu entrei em contato pela primeira vez, quando eu fiz... agora entendi, né? Quando a gente fala, caiu a ficha. Né? Então é isso que eu quero e que esse curso proporcione realmente esses fundamentos para que você possa rever, né, a forma como você atua e trazer para você mais paciência para que você se motive a continuar estudando e ajudando, que seja realmente um divisor de águas. Lembre-se, 30% de crianças com desenvolvimento típico apresentam dificuldade alimentar e 80% com dificuldades neurológicas apresentam dificuldade alimentar. Paciente não falta, a gente só precisa ter olhos de ver, coração aberto, né? Para aconchegar essas mães e para tratar essas crianças sem julgamento e com muito amor, né? Esse é o meu maior desejo, né? A minha missão. Tá? Muito obrigada, mil desculpas pelo atraso, né? Mas eu peguei um trânsito para sair do instituto, hoje é um dia puxado, que nós atendemos os pacientes de fora de São Paulo, depois temos supervisão com a equipe, enfim. Peguei um trânsito, mas consegui, espero que tenha atendido as necessidades de vocês, esclarecido as dúvidas e permanecemos juntas, tá bom? Até a próxima live, um grande beijo, obrigada pela participação, pelos comentários tão amorosos, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.